Deixa eu colocar aqui. Samari, se você tiver dúvida no meio do caminho, tu me pare ali e a gente tira, tá? Então, Tá, provavelmente as suas dúvidas também vai ser de outras pessoas. Então, o que que a gente vai estar falando agora, tá? Nós vamos falar sobre alimentação regenerativa. Por que alimentação regenerativa? Por que eu coloquei esse nome? É justamente nesse processo, tá? Que eu estou trabalhando, que é o trabalho da questão da longevidade, da vida com saúde, e chegar o mais longe possível com uma saúde impecável. Porque as pessoas falam, às vezes, em longevidade, mas, minha avó morreu com 90 anos. Mas talvez nos últimos 10 anos ela passou sofrendo numa cama, com Alzheimer e tal. O que nós estamos trabalhando através da alimentação regenerativa é buscar essa longevidade, que a pessoa chegue o mais longe possível, mas até onde ela chegar, ela ter qualidade de vida. Então, a alimentação regenerativa tem vários estudos já provando, todos os trabalhos de campo que eu fiz, todas as experiências também que eu tenho tanto pessoal quanto de observação dos grupos que eu participo, que trabalha dentro dessa filosofia. Então, não é algo que a gente está falando assim, simplesmente por falar. O que que nós não fazemos na alimentação regenerativa, certo? Não contamos calorias, a gente não fica buscando coisas de longe e o nosso objetivo é reduzir cada vez mais o uso de remédio e usar aquela máxima, né? Que o nosso alimento seja o nosso regenerativo, o nosso remédio durante a nossa vida. Então, até hoje eu estava, deixa eu tentar lembrar, é Jeanne Calment, uma mulher que ela viveu 122 anos e 155 dias. E então a gente pergunta assim, hoje o geneticista, o pessoal que estuda genoma e tudo já provou ali cientificamente que nós fomos projetados para viver pelo menos 120 anos. Os livros antigos mostram pessoas que viveram 600, 900 anos. Então muita coisa mudou. Mas por que que hoje nós não encontramos pessoas por aí com mais de 100 anos? Até alguns centenários, tem um asilo aqui em Lages, sabe que tem vários centenários, até eu fiquei sabendo ali na reunião da Ellie, e fiquei boquiaberta, né? O que que diferencia? Por que que tem asilos que as pessoas morrem cedo e esse tipo de lugar as pessoas vão longe? É isso que a gente vai entender um pouquinho aqui. Entendendo sobre alimentação regenerativa. Antes da gente começar, antes da gente criar cardápios, porque a gente vai criar cardápio junto, a gente vai criar uma jornada de mudança alimentar aqui, certo? Nós vamos ter que entender os pontos básicos dessa alimentação. Primeira coisa, se alimentar daquilo que está ao alcance das mãos e dos seus olhos. O que que isso quer dizer? O princípio dessa filosofia começou com os essênios. Depois teve a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, teve todo um estudo em cima do pessoal que pratica jejum, alimentação higienista. Tem os estudos do Dr. Gabriel Cozen, que tem inclusive vários livros que ele fala sobre coisas parecidas com o que eu vou falar aqui. Mas o que que isso tudo tem em comum? Os essênios, eles não tinham capacidade naquela época, que era pré, né, a idade de Cristo, de sair buscando coisas que existiam longe. Então, eles tinham a filosofia de ter o horário de alimentação e o que eles comiam era considerado sagrado. Então, para os essênios, o período mais importante do dia era o momento da alimentação. Por isso que eles tinham o hábito de lavar até os cotovelos, pelo menos, ou se lavarem antes de sentarem à mesa, colocarem vestes brancas e sentarem em comunidade e fazer ali as pregações, as comunhões dele, era tudo no momento de alimentação. E durante a alimentação era em silêncio para refletir sobre o que eles tinham falado antes. E ali naquele alimento, eles consideravam que ele entrava no corpo, é o que a gente considera hoje também, para a construção não só do corpo, mas também do espírito. O que que eles entendiam? Que o sagrado colocava à disposição da pessoa tudo aquilo que ela precisava no lugar que ela estava. Então, como eles viviam em perfeita comunhão e integração com a natureza, brotava as coisas realmente que eles precisavam ali. Até a gente já comentou, né, sobre a questão das punks, até depois eu vou colocar no grupo também aquele vídeo que eu fiz na época do Conan falando sobre isso, para a gente não alongar aqui,
que quando uma pessoa está doente, as punks que nascem ao redor dela são punks que é para curar aquele problema de saúde que ela tem se ela mora em lugar que dá para nascer. Claro, no apartamento já é mais complicado. Mas quem mora em lugar que tem terreno, que tem terra, consegue ver essa questão assim. Não tem, a ciência ainda não explica, mas acontece e é fato. 100% das vezes. Então, não tem como questionar a eficácia e esse acontecimento, porque é pesquisar ali onde a pessoa convive, as punks que começam a brotar ali é justamente para aquilo que ela está precisando. Então, os essênios já entendiam isso naquela época e viviam em perfeita comunhão com o solo e com a natureza. Então, dessa forma, eles se alimentavam daquilo que nascia na região deles, naquilo que nascia na estação do ano que eles estavam, e aquilo que eles escolhiam mais fresco possível, com algumas técnicas, como eles tinham que ser nômades devido à perseguição que já existia naquela época. Vou fazer um parênteses assim, por que que eles eram perseguidos? Por essa conexão que eles tinham com o ambiente, onde eles estavam naquele deserto, viravam oásis, chovia e brotava o que eles queriam. As pessoas ao redor pensavam que eles tinham escolhido aquele lugar, então ia lá invadir e expulsavam eles. Quando eles percebiam isso, eles tinham que pegar a criança, tudo que tinha, e eles germinavam as sementes direto para isso, para quando eles tivessem que fugir, eles tinham aquelas sementes germinadas para as novas plantações e para o novo local que eles iam, que isso era constante. Aí eles fugiam, ia para outro local, aquele local onde eles iam virava oásis, e aquele local que era ocupado virava deserto novamente. Então, eles eram considerados bruxos. E muitos deles eram mortos por bruxaria por causa desse entendimento com a terra. Por isso que eles foram dizimados. Mas olha só como que é interessante, né? Eles só colhiam, eles plantavam sem semente, eles comiam e coletavam aquilo que estava ao redor deles e na estação do ano que eles estavam. E qual é a outra questão que é sempre vista nessa filosofia da alimentação regenerativa? Só é possível trazer vida para o corpo o que está vivo. O que está morto vai alimentar, não é a vida, é a morte. Então, se eu como uma carne morta, se eu como um alimento que já foi congelado, que já foi cozido, que já tirou as enzimas, porque no ser humano, o que mantém a vida é o sangue. A fluidez, a respiração e o sangue. Se tirar todo o sangue de uma pessoa, a pessoa morre. Na planta também tem o xilema e o floema. A planta tem o sistema circulatório assim como nós. E nesse xilema e floema sobe e desce seivas e enzimas, que é a vida da planta. Quando você cozinha, você congela, você processa, você faz adulteração na harmonia que a natureza trouxe, você, assim como mata um animal para poder consumir, também mata a planta. E ela já não vai trazer vida para o nosso corpo. Então, a gente se alimenta daquilo que está vivo e não daquilo que está morto. No caso da carne, principalmente, como o ser vivo, não as plantas, tudo é ser vivo. A carne, os animais e o ser humano, quando morre, ele libera a putrefina e cadaverina nas células para poder entrar em decomposição e limpar o ambiente. Quando nós comemos carne, nós comemos cadaverina e putrefina para nós morrermos mais cedo. Tanto que tem a lenda que depois da. Não é lenda, né? Tá? É bíblico. E que depois do dilúvio, Noé estava sem alimento e Deus, né, permitiu que que eles começassem a partir dali comer carne. Mas por quê? Porque até foi colocado para que abreviasse a vida dos homens sobre a terra e não praticar tanta maldade. Porque os homens viviam indefinidamente ali 700 anos, 600, 300 anos e praticavam muita maldade. Então, o homem vivendo menos, aquele homem iria produzir menos maldade sobre a terra. E qual foi o meio usado? Comer carne. Então, quando a gente come carne, eu tenho pena dos animais, mas eu tenho mais pena de nós que estamos comendo a morte, causando sofrimento futuro, porque nossas células vão adoecer, nós vamos sentir dor, porque nós estamos comendo cadaverina e putrefina, e não tem como tirar isso da carne do animal abatido. Então, qual é o nosso papel dentro da alimentação regenerativa? Comer de maneira adequada e facilitar o papel de limpeza do corpo. Então, o nosso único papel é facilitar o processo da criação que já é perfeita, que é o processo natural do corpo. E por último, nós falamos um pouquinho agora, a gente vai se aprofundar depois, num outro módulo, sobre as funções das enzimas metabólicas, porque sem ela não tem saúde.
É a mesma coisa assim, a pessoa que tem intolerância ao leite. Ela toma a lactase e não sente o sintoma. Não quer dizer que o leite não está fazendo mal, porque tem outros princípios, mas em questão da lactose, a lactase quebra as moléculas e consegue ser digerido. Isso só que é uma enzima artificial, que o corpo não sabe o que fazer com ela, então tem resíduo. O nosso corpo, ele precisa das enzimas que vêm junto com cada alimento, que combina as células, as chaves, exatamente para uma digestão 100% e aproveitamento 100% dos nutrientes. Alguma pergunta até aqui? Eu não estou te ouvindo, tá sem o. Sobre a enzima que você falou. Como é que você falou o nome dessa enzima que você disse que vai fazer em outro bloco, em outra São oportunidade? as enzimas metabólicas. A gente vai falar depois no Enzima outro módulo. metabólica. Isso, as enzimas metabólicas, que são É elas. onde elas que sustentam, então, o corpo, é A isso? nossa vida, ela, a gente tem, imagina, vamos só para a gente exemplificar. Até 60 a um bebezinho é 80% quase de água no corpo. Nós, na nossa idade, 60% mais ou menos. Se 60% do nosso corpo é água e só 5 litros de sangue, onde está esse restante? Estão Hum. nos líquidos metabólicos que vão fluindo no nosso corpo. E grande parte desse líquido é a linfa, né? E as enzimas metabólicas. São vários tipos de enzimas, vários tipos de hormônio, tudo de forma líquida que vai fluindo no nosso corpo. E essas enzimas metabólicas, elas mantêm a nossa vida também, assim como o sangue. Por isso que elas são tão importantes e por isso que economizá-las na digestão de alimentos corretos é importante também. Esse material você vai disponibilizar também? Eu vou disponibilizar, mas ele está muito mais aqui do que Não, eu sei, mas explícito. aquele Aham. primeiro ali eu achei interessante como checklist para a gente Ah, não, isso lembrar. aqui que eu estou fazendo aqui, vocês vão receber tanto a gravação que eu estou fazendo contigo, quanto o PDF. Então vai ficar Beleza. fácil para poder. A minha intenção é que isso fique bem gravado. Mas se tiver alguma pergunta fora, pode me interromper aqui, tá? Então, o alface, quando a gente for arrancar, ele também perde a enzima dele, ele não passa mais os nutrientes. Aí Só a que gente tem que consumir na hora. o certo seria, a gente sabe que é melhor feito do que perfeito. O certo seria a gente ir na horta fazer a coleta do nosso alimento e comer. Eu não Hum, consigo fazer isso. Eu pego uma vez por semana do pessoal eu dos também. orgânicos lá e guardo fazer o quê? Mas o que que eu não faço? Eu não congelo e eu não cozinho. Então, o fato de, porque eles mantêm, eu peço ainda para me trazerem com raiz, porque enquanto eles estão frescos, fresco que é viçoso, ela está viva. Quando ela começa a murchar, é sinal que ela está perdendo vida, ela está se decompondo. Então, alimento que está um tempão guardado também não adianta muito, porque ali já se perdeu. A gente às vezes compra uma beterraba bonita, fica lá. Ontem mesmo eu vi isso na minha geladeira. Compra aquelas beterraba lindas, a hora que vai comer daqui um mês, né? Porque esquece, no dia a dia tá aquelas murchinhas. Daí É, as enzimas 2 dias já ali, murcha um pouco. Dois aham, dias já murcha, isso mesmo já, na geladeira. aham, ali já tá, perdeu o vício, perdeu a vida, perdeu as enzimas. Então, assim, atenção. Isso é muito importante para como termômetro, porque tudo que eu vou falar aqui é muito novo. Então, nós vamos ter que estar testando no nosso corpo e prestando atenção. Se você se alimentar e sua energia não aumentar, é sinal que você só comeu, mas não se nutriu. Que você só deu desgaste para o corpo. E o corpo vai ter que fazer um grande esforço para tirar nutriente dali para te manter de pé. Então, quando você termina de almoçar, que dá aquela preguiça e vontade de dormir, ou você comeu alguma coisa daquela preguiça, né? E isso é todo dia, porque o que acontece também, e você vai entender, a gente tem que ter esse discernimento. Tem pessoas que começam a tomar o shake ali nos primeiros dias e dá sono. Por que que isso acontece? Aí é questão que você vai lá, mas é só nos primeiros dias, depois ele vai dar energia. Agora, se todo dia, na hora do almoço, está tendo sono, é porque está faltando energia. Agora, se comer uma coisa bem nutritiva, é porque a nossa regeneração só acontece dormindo. E o corpo viu tanto nutriente que nunca tinha visto, o que que ele faz? Ele quer que você vai dormir para ele poder aproveitar. Ele está entrando no equilíbrio. Mas a constância de ter sono depois do almoço, o hábito de fazer a cesta depois do almoço,
é algo que já foi colocado numa cultura doentia, onde as pessoas já começaram a comer de forma deturpada. A alimentação regenerativa é uma maneira de nos conectarmos com a nossa saúde, nossos valores e com a natureza através do que escolhemos ingerir. Ela envolve a compreensão e a empatia de tudo que nos cerca, ou seja, é uma maneira holística de nos alimentarmos que leva em consideração o todo, o integral. A questão da alimentação regenerativa, olha só essa foto que tem aqui. Isso aqui é uma abobrinha, isso aqui é uma ricotinha, né, feita de semente de girassol. E aqui são temperinhos, né? Isso aqui é uma delícia. Então, quando a gente vai aprendendo a trabalhar dentro desse conceito, tu não vai parar de comer coisas gostosas. Você vai fazer modificações. Isso aqui é tudo cru. Isso aqui, o que que é? É resíduo do leite de girassol, que eu adoro leite de girassol. Então, você faz o leite, tem o resíduo, tu faz uma ricota, tu faz um cookies, tu faz um bolo. Tu vai aprendendo a desenvolver técnicas onde você mantém a estrutura do alimento e a vitamina que tem, vitaminas, os minerais que tem dentro dele. Alimentar não seguir. Isso daqui mesmo. Isso aqui é banana, manga, morango, também semente de girassol. Isso aqui faz tempo, mas isso aqui, se eu não me engano, é uma base de um pão essênio com gergelim e linhaça. Mas eu tenho as receitas, assim, faz tempo que eu não faço os retiros, que nos retiros a gente fica lá 7 dias cozinhando só dessa forma. E todo mundo cozinha para aprender, levar essa dinâmica para casa. Então, isso é uma torta que é maravilhosa. Foi adoçado com shake, inclusive, essa parte de baixo aqui. Então, são coisas muito gostosas e que a gente vai colocando no dia a dia. As pessoas que comem acham que foi assado, acham que foi no fogo, porque às vezes tem algumas técnicas de amornar. Então, quando a gente fala em alimentação regenerativa, a gente não está fazendo uma alimentação que a gente vai ter que ficar fazendo dieta, a gente não vai ter que ficar fazendo sofrimento para comer. Pelo contrário, nós vamos trabalhar a nossa criatividade, nós vamos trabalhar a nossa energia, a nossa sinergia com a criação, para a gente fazer alimentos bons, gostosos, que nutrem o corpo e a alma. Essa é a filosofia dos essênios, é mudar nossos paradigmas para que as coisas comecem a fluir. Daí, o nosso próximo encontro, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a base da alimentação regenerativa, que isso começa dos brotos germinados, mas tudo vem através da semente. E depois nós vamos também entrar nas receitas práticas. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Então, Samari, tem alguma pergunta que eu vou continuar gravando? Porque se você tiver perguntas também, como eu falei, o grupo vai aproveitar. Não, são essas por enquanto. Uhum, O processo, que eu saiba, é essas, né? uhum, Eu até ia perguntar outras coisas com relação ao que eu estou comendo durante a semana, mas eu sei que a gente está no processo para poder trabalhar a gente depois para fazer esses uhum, 90 dias, continuar usando o shake e tal, né? uhum. E assim, tentando sempre estar focada, né, para e lembrando, né, daquelas questões lá que você fez a pergunta, né, qual é o teu objetivo para coloque um objetivo para você estar focado no programa, né? E aí eu coloco e tento lembrar para não estar fugindo, né, Exato. das Uhum. tentações, Por tá isso que bom? até dentro desse desafio, eu fiz assim mesmo e estou gostando muito dessa experiência de tirar a balança do processo. Que o pessoal só fica pensando ali, subir na balança e emagrecer, mas esquece que nesse emagrecer, nesse redução de peso, tem todo um processo que às vezes depende, e é injusto também, né? Esse processo é injusto, Uhum. porque tem pessoas que já tá bem saudável e tal, já tá num ritmo, vai ter muito mais facilidade de reduzir peso do que outras. Então, assim, a É. disciplina valendo ponto, contando, nesse processo vai mudando aqui. E quando a gente muda aqui, a gente muda tudo. Tu sabe E como disso você melhor que falou, eu, né? como você falou também hoje, né, a gente
está comendo, mas não está sendo nutrido, independente do Não. que você está comendo. Às vezes você está comendo muita gordura e essa enzima ali metabólica, que você falou também que tem a cadefonina, né? Como é que é? Não, é Cadafólica, putrefina e cadaverina, que são nos animais. putrescina Vem de e putrefação, na cadefonina. verdade, né? Aham. Ele Isso fala, por é. isso que vem o E termo é uma que vai, ela vai se, vai isso também me impactou bastante, Aham. né? E aí eu vejo assim o quanto a gente come coisas erradas e já fomos, né? Não é que é disciplinado, acostumados. E Isso, aí a gente fica nesse meio ali, meio que, né, querendo, vou comer, mas não está sendo nutrido. É um exatamente. magro falso, como diz, né? O magro falso é aquele, nós principalmente que fizemos a redução do estômago, né? A gente não sente fome, a gente demora até 5 horas para depois digerir toda aquela comida, que aí aquela parte que a gente também tem que refletir como é que tu estás hoje, como é que estão as tuas emoções, a gente acaba não vendo isso. Eu estou me conhecendo mais ainda. Meu Deus do céu. Tá bom? Sim, é bem isso. E assim, eu vou fazer, assim, a gente vai entrar profundamente, assim, mais profundamente nesses conteúdos, tá? Eu vou tentar botar a parte prática e a parte teórica. Eu considero muito importante a parte teórica, por isso que tem gente, mas vai direto. Não, todo mundo que vai direto para a prática acaba não levando a prática adiante porque não entrou aqui. A pessoa quer fazer e tem obesidade intelectual que sabe um monte de coisa, mas prática mesmo não leva para a vida. E o nosso objetivo aqui é levar para a vida. Então, como está gravando, até para deixar isso bem frisado, o que é importante para a gente ter uma boa saúde? São quatro coisas. Primeiro, a nutrição adequada, a circulação adequada, o ambiente com baixo nível de agressão e a limpeza pelos órgãos excretores. Se esses quatro fatores, isso que eu não estou entrando ainda na questão de atividades físicas, de emoção e tal, mas o básico ali que a gente está falando dentro dessa alimentação regenerativa, para a gente pegar esse gancho. Vou começar de baixo para cima, tá? Que é o mais, é claro que a gente tem que ter a nutrição adequada, mas vou começar do que eu falei ali, de baixo para cima, que seria a limpeza através dos órgãos excretores. Se eu tiver o meu corpo todo poluído, se eu não estou usando o ciclo circadiano que a gente vai falar no nosso próximo encontro também, em dia, o que que acontece? Eu vou botar uma nutrição no meu corpo, mas está tudo sujo lá dentro. Então, o que que vai adiantar? Não vai resolver muita coisa, porque aquilo que está entrando está se contaminando com a sujeira que eu estou tendo internamente. Quais são as dicas que nós temos? Usar o ciclo que a gente vai aprender, ou seja, de manhã comer o menos possível. Nós vamos se aprofundar, que hoje não vai dar tempo devido à questão do tempo do Zoom, né? E as outras mentorias que eu tenho também. Mas imagina que eu pego e deixo o meu ambiente ali de manhã, tal, tranquilo, respeito o ciclo circadiano e meu corpo, os órgãos excretores estão funcionando. Mas aí eu vou para uma fábrica, tudo fechado, eu fico num trânsito caótico, respirando monóxido de carbono, ou eu pego uma água totalmente poluída, ou se não pego assim, fico com um sonzão alto direto na minha cabeça, sem dar tempo de ficar com a vibração. Algo que a gente pode estudar também nesse processo é a música, é a questão do o que a música faz às nossas células, porque, né? Então, me coloco num ambiente totalmente agressivo. Então, tentamos limpar, só que a agressividade do ambiente vai influenciar, sim, na nossa alimentação, na nossa digestão, na nossa assimilação e, consequentemente, na nossa saúde. Daí, como eu te falei, de baixo, eu falei de cima para baixo, mas agora eu estou falando de baixo para cima. Mas eu peguei, coloquei a minha limpeza em ordem, e tal. Um ambiente, eu comecei a cuidar do ambiente, mas eu ainda continuo comendo uma gordurinha transgênica, um bolinho comprado na padaria, um pãozinho com glúten e tal, e atrapalho totalmente a minha circulação. O como que o nutriente que eu vou ingerir vai circular se a nossa vida depende e não é só da circulação do sangue, que a gente vai conversar futuramente. Circulação do sangue, circulação da linfa, circulação da energia dos canais energéticos, senão a medicina chinesa não funcionaria, então é provado que existe esses mais de 50 mil canais no nosso corpo, como se fosse vasos sanguíneos.
E também a questão dos hormônios, das enzimas, toda essa fluidez no nosso corpo, ela precisa existir. E, em primeiro lugar, mas agora eu deixei por último, porque a gente fala, mas se eu comer bem, tá tudo resolvido. Uma nutrição adequada, com todos os nutrientes necessários para uma vida saudável. Então, resumindo, nutrindo bem, eu preciso ter uma boa circulação para essa nutrição chegar em todo o meu corpo, dentro de um ambiente favorável para que esse estresse, essa agressão não venha abalar, e deixando, porque mesmo a comida da melhor qualidade vai ter resíduos na metabolização, porque a gente tem anabolismo e catabolismo. Esses resíduos precisam ser eliminados pelos órgãos excretores. Então, levando esse resumão que a gente vai fazer assim, ó, comer comida o mais natural possível, o mais simples possível, o menos importado possível. Importado que eu estou falando é vindo de outros países, de outros estados, de coisas que nada tem a ver com a nossa região. A não ser que você esteja lá passeando e come aquilo que tem lá, não vai querer levar comida daqui para lá. Então, a gente comete as duas atrocidades, quando vai viajar, leva a nossa comida, e quando tá aqui quer comer comida de fora. E manter a alimentação viva, regenerativa, capaz de nutrir o nosso corpo. Mas o Herbalife é de fora. Aí como é que fica? É o quê? É de fora, vem dos Estados Unidos, né? Sim. A Herbalife, ela é uma alimentação de É alta. uma nutrição Isso, também. mas é excelente pergunta, Samari, porque se a gente for olhar, a princípio parece que uma coisa contradiz a outra, mas não. Por que que não Hum. contradiz? Qual é a questão? O nosso corpo, ele é preparado para você comer, por exemplo, uma maçã. A maçã é como se fosse um potinho de shake. Ela tem as enzimas para poder metabolizar e os nutrientes dela, não tem todos os nutrientes, mas tem os nutrientes da maçã ali bonitinho. E a gente come, só que para assimilar essa maçã, você tem que entrar dentro do tem que entrar a maçã bem mastigada, tu tem que estar com a acidez do estômago bem preparado para não vir tanto ácido, no caso da maçã, se fosse uma outra, né, se fosse uma noz, por exemplo, vinha ácido, mas nesse caso não, para vir algumas enzimas, peptina, por exemplo, para quebrar o carboidrato, transformar em açúcar, aproveitar as fibras para o intestino. Tudo isso acontece em processos dentro do corpo até separar em moléculas. O segredo está na questão molecular, não é na questão do produto inteiro. Qual a diferença da maçã e do shake? A maçã, você precisa das enzimas, você precisa de todo esse processo para você chegar a nível molecular. A tecnologia do shake da Herbalife, até por isso que eu falo que não existe, nós não temos concorrência, porque é a única empresa do mundo que retém essa tecnologia, é que a Herbalife ela tem nutrição molecular. Você já reparou quando você abre o Nutreve ou abre o pote, se você não cuidar, vai poeira para todo lado? É tão pequenininho que você não precisa estar fazendo todas essas quebras. Entrou, independente da acidez do estômago, independente de tudo, ela vai direto para a corrente sanguínea. Então chega muito mais rápido na célula. Por isso que o shake, preparado de uma forma correta, é maravilhoso para pessoas que estão com convalescência, para criança, para pessoas que têm dificuldade de digestão. Então, para vários processos, o shake ele é interessante porque ele tem tudo que o corpo precisa, porque assim, ó, vamos conver comigo, você tem uma pessoa que tem o intestino preso há anos, que não tem, que tá com azia, tá com refluxo, tá com úlcera, tá com um monte de problema no processo digestivo. Não tem como querer que amanhã, mesmo ele começar essa mudança hoje, amanhã essa pessoa já começa a comer e assimilar nutriente, é impossível. O shake vai dar esse respaldo até a pessoa conseguir restaurar o corpo dela para pegar a alimentação natural e fazer todas essas quebras, esses processos, que é onde nós chamamos de reversão do envelhecimento. Hum. Beleza, Uhum. Mais alguma respondi. pergunta? Não, só isso. Então, Uhum. acho que para não ficar para se alongar demais, porque tu sabe que conteúdo, se a gente for falar, não para nunca mais, né? Porque tem. É, Vamos deixar por aí para não. Eu vou parar de gravar então. tá.